Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Só o verso 8 e 9, repita comigo, leiamos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você pode sentar. Graça, imensurável graça. Amados, nós não temos conhecimento do que é a graça do Senhor Jesus Cristo, do que é a graça de Deus derramada a nós. Nós não temos vivido sobre esse consentimento da graça. Ainda hoje tivemos batismo, agora à tarde, e foi uma alegria imensa, e sempre é uma alegria nós conduzirmos alguém aos pés do Senhor Jesus, e ali tivemos sentindo a falta de muitas pessoas, tivemos sentindo a falta de muitos candidatos ao batismo, muitas pessoas que estamos orando, clamando ao Senhor, e conversando com o pastor Anderson, muitas pessoas de Teotônio Vilela também não puderam vir, e ali nós estávamos compartilhando, conversando, e ele falou, eu citei, e fulano, por que fulano não veio? Ah, pastor, fulano não se sentiu digno de ser batizado. Falei, mas meu Deus do céu, como isso? E Beltrano? Não, Beltrano falou que não está preparado. E fulano de tal? Não, pastor, sabe o que aconteceu? Aconteceu um acidente ontem. Aconteceu uma discussão na empresa, nem era com ele, e acabou ele tomando uma paulada na cabeça, está internado, está na UTI. E ele e a família inteira não puderam ir. Falei, meu Deus, quanto levante, quantas situações, quantas adversidades, quantas pessoas que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas que não se sentem capazes, que não se sentem dignas, que não se sentem na hora, que não se sentem no momento de ser batizados. Meu amado, esse texto, ele nos diz algo tremendo e glorioso, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Meu amado, graça é gratuito, você não precisa fazer nada para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você não precisa fazer por merecer, basta você confessá-lo, basta você declará-lo na sua vida, basta você aceitá-lo em seu coração, basta você dizer pela fé, Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida, perdoa os meus pecados. Irmão, isso é graça, a graça abundante do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, no decorrer dos anos da igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja definiu um estereótipo para as pessoas serem cristãs. Para ser cristão tem que fazer isso, assim, 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 assim. A característica de uma pessoa cristã é assim, é assim, é assim, é assim. E quantas igrejas estão colocando as pessoas para fora, ao invés de trazer as pessoas para a graça de Deus. Meu amado, você que é crente em Cristo Jesus, não pode perder a visão da graça, não pode ficar ofuscada a visão da graça. Quantas pessoas que são pecadores, que são falhos, mas quem não é? Se dissermos que não temos pecados, fazemos de mentirosos e a sua verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O grave problema é que no decorrer dos anos, a igreja definiu tamanhos de pecado. A igreja acha que tem o pecadão e tem o pecadinho. Muitos são ignorados.
dentro da casa do Senhor, por não se encaixarem no perfil de um super-homem ou de uma super-mulher. Muitos são ignorados, são rejeitados por serem falhos, por pecarem. Meu amado, pessoas que erram, pessoas que são rejeitadas pela sociedade, são justamente esses que o Senhor Jesus Cristo veio à terra para alcançar. A palavra de Deus fala que os sãos, os que estão curados, não precisam dele, mas aquele que está enfermo, aquele que está no pecado, aquele que está sujo, aquele que está, meu amado, no lamaçal, é justamente esse que o Senhor Jesus Cristo veio para buscar. E o Senhor Jesus Cristo veio para religar a Deus. Não importa qual seja a sua situação, qual seja o teu pecado, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, e Ele nos religa a Deus, e temos uma aliança com Deus, a qual vamos renovar hoje, diante da mesa da ceia do Senhor. Irmãos, estamos cansados de uma pessoa, de uma vida, de uma igreja com uma espiritualidade superficial. Meu amado, quantas e quantas pessoas estão cansadas de uma superficialidade eclesiástica, de uma superficialidade espiritual, de mistérios e tantas coisas. Esta mensagem é justamente para aquele que se cansou à beira do caminho, para aquele que se cansou na caminhada, para aquele que se cansou. Quantas pessoas hoje em dia estão dentro da casa do Senhor e estão cansadas da casa do Senhor? Alguma coisa muito séria, muito errada está acontecendo com a igreja de Cristo, e Deus te chamou para consertar, Deus te chamou para mudar esta realidade. Meu amado, a palavra de Jesus me diz que Ele vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem mancha, uma igreja sem ruga, uma igreja perfeita, a noiva do Cordeiro. Meu amado, se olharmos friamente para a igreja de Jesus, estamos muito distantes, estamos muito aquém daquilo que o Senhor Jesus quer para a igreja. Meu Deus, o que está acontecendo com a sua igreja? Estamos pregando um evangelho de graça ou um cativeiro religioso? O que queremos? Que as pessoas se enquadrem em nossos padrões? Ou que as pessoas sejam perdoadas, libertas e transformadas pelo poder do Espírito Santo? Quantos de nós, meu amado, se não enquadrar nos nossos padrões, se não enquadrar na nossa forma de pensar, nós não conseguimos andar juntos, caminharmos juntos? O que estamos fazendo? Infligindo as feridas ou curando os feridos? Qual tem sido o papel da igreja nos dias de hoje? Deus te chamou para curar feridas. A igreja dos nossos dias, meu amado, aceita a graça na teoria, mas nega a graça nas atitudes, nega a graça na prática. É tempo, meu amado, de nós sermos mergulhados num banho de graça. É tempo, meu amado, do evangelho da graça ser vivido, reverenciado e ser evidenciado nas nossas vidas. O evangelho da graça que não é mais proclamado, o evangelho da graça que não é nem compreendido e muito menos vivido nas nossas vidas. Vivemos mais na casa do temor do que na casa do amor, dentro da casa do Senhor Jesus Cristo. Nossa cultura tornou a palavra graça impossível de se compreender. A cultura brasileira tem lutado contra a graça. Repercutimos com frases de efeito que se tornaram jargões, aos quais tem se dito: nessa vida nada é de graça. Cada um acaba ganhando o que merece. Outra frase: quer dinheiro? Vai trabalhar. Quer amor? Faça por merecer. Faça aos outros antes que alguém lhe faça. Irmãos, tudo isso são jargões populares que eliminam a mensagem da graça. Tudo isso são palavras, são ditos populares que desmerecem a graça de Deus, desmerecem o favor imerecido. Graça, meu amado, você não precisa fazer nada para que Jesus te receba, para que Jesus te aceite, a não ser aceitá-lo como Senhor único e Salvador da sua vida. Ah, mas eu sou falho, ah, mas eu sou pecador, ah, mas eu estou longe, ah, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Meu amado, a graça do Senhor Jesus Cristo
Cristo te alcançou, e o amor do Senhor Jesus Cristo te perdoou, e o sangue vertido na cruz do Calvário te purificou de todo pecado, e de toda injustiça, e de toda malignidade. Por isso, pela graça sois salvos. Livre-se de toda condenação do passado. Quantas vidas dentro da igreja ceando, mas estão com condenações do passado. Quantas pessoas carregando peso de condenação, carregando culpas, pecados de situações que aconteceram há 10, 12, 15, 20, 50 anos atrás. Meu amado, pecado confessado é pecado perdoado, e pecado perdoado, a palavra de Deus diz que Deus lançou na profundeza do abismo, e o Senhor não se lembra mais dos seus pecados. Liberte-se da sua culpa, liberte-se daquilo que tem te condenado, liberte-se daquilo que tem te aprisionado numa angústia, numa tristeza, numa neurose, que você quer fazer alguma coisa por merecer algo de Deus. Se você fizer alguma coisa para merecer algo de Deus, duas coisas: primeiro, você nunca vai merecer, e segundo, você não está recebendo a graça do Senhor. Começa então um longo inverno de descontentamento, que eventualmente floresce numa depressão, numa angústia, num pessimismo, num desespero sutil. Não permitimos que ninguém erre. No nosso afã queremos impressionar a Deus com os nossos feitos, com as nossas atividades, as nossas atitudes. Começamos uma luta, meu amado, de méritos, por mesquinharia, de cargo, de função, de posição, para dizermos que merecemos alguma coisa. Meu amado, onde fica a graça? A palavra graça se tornou banal no Brasil, e dentro da igreja ela tem sido desgastada pelo mau uso ou pelo uso em excesso. Ela não mexe mais conosco da mesma forma que mexia com os nossos ancestrais, com os nossos familiares no antepassado, de forma que queremos intitular um evangelho de boa nova, se não ministrarmos a graça. Meu amado, como queremos chamar o evangelho de boas novas, se queremos mais julgar as pessoas pela lei, do que receber a graça do Senhor, e saber quem tem direito e quem não tem direito, quem está certo ou quem está errado, quem deve permanecer ou quem deve sair. Irmãos, ninguém é digno, mas pela graça estamos todos aqui. Todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós somos humanos, todos nós erramos, mas pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva, favor e merecido. Deus tornou justos pecadores, isso é uma justiça ativa, através do perdão dos pecados na justificação. Que verdade atordoante! A justificação pela graça mediante a fé, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Justificados, pois, em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Deus tem um único posicionamento inflexível com relação a nós: Ele nos ama. Vira para o seu irmão do lado e diga para ele: o Senhor te ama. O Senhor te ama. E o Senhor te ama assim como você é. O Senhor te ama desta mesma forma. Ele é o único Deus, meu amado, jamais conhecido pelo homem, que ama pecadores, que ama vidas que pecaram, que ama vidas rejeitadas pela sociedade, não por qualquer mérito nosso, não por qualquer coisa que tenhamos feito, mas pela sua bondade. Ele escolheu nos amar, Ele escolheu nos escolher. Tivemos o nosso relacionamento restaurado com Deus através da vida do Senhor Jesus Cristo, através da morte do Senhor Jesus Cristo e através da ressurreição do seu amado Filho Jesus. E esta, meu amado, é a boa nova do Evangelho. Esta é a boa nova do Evangelho da graça. Só podemos tocar neste cálice hoje por causa da graça de Jesus, porque se fôssemos por nós, meu amado, todos nós, sem exceção alguma, somos pecadores, somos falhos, mas pela graça de Jesus que nos alcançou, hoje podemos participar da mesa do Senhor Jesus Cristo. Abra comigo Mateus capítulo 9, Evangelho de Mateus capítulo 9. Eu tive compartilhando ontem na nossa reunião alguma coisa sobre isso.
mas eu quero repetir algumas coisas. Mateus capítulo 9, verso 9 a 13, a vocação de Mateus. E Jesus, passando dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Jesus vai de encontro a um cobrador de impostos, chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Ninguém queria ver aquele homem na frente. Lá vem aquele corrupto, lá vem aquele homem que vai cobrar imposto da gente, lá vem aquele homem que vai roubar a gente de novo. Eu até parafraseei ontem na reunião dizendo: se fôssemos levantar hoje um dos nomes que mais tem sido evidenciado como corrupção, nessa CPI que estamos vivendo, meu amado, tantos e tantos nomes, tantas e tantas corrupções, tantas e tantas pessoas se levantando, e diante disso tudo nós olhamos para esse quadro e falamos: meu Deus, que podridão, está tudo podre, não tem ninguém sincero, não tem ninguém justo. Você já pensou olhar para esse quadro hoje e saber que Jesus foi na casa deles? E muitas vezes o ímpio vai olhar e vai falar: meu Deus, graças a Deus, o ímpio, graças a Deus, Jesus foi na casa de quem precisava. Mas a igreja não, a igreja vai olhar e vai falar: eu que estou há tanto tempo contigo, Senhor, o Senhor não foi na minha casa, o Senhor vai na casa desse pecador, o Senhor vai na casa desse corrupto, o Senhor vai na casa desse sem vergonha. Cadê a graça da igreja? Olhamos muitas vezes, amados, e somos como o irmão do filho pródigo. Estamos junto com o Senhor, temos direito a todas as coisas, mas quando o Pai dá uma festa para aquele que estava no mundo e voltou, todos se levantam contra. Quem é Ele? Eu que estou aqui do teu lado fiel, eu que estou aqui do teu lado, eu que não fui embora, o Senhor nunca me deu um bezerrinho sequer. Para Ele, matou o melhor, olha a festa que Ele está tendo. Irmãos, a igreja precisa ser arrebanhada, a igreja precisa ser colocada dentro da graça do Senhor Jesus. Jesus, Ele veio a este mundo para salvar aquilo que estava sujo, aquilo que estava podre, aquilo que estava excluído da sociedade. Meu amado, quantas e quantas pessoas têm sido corruptos nesses dias de hoje? Você já pensou se esse que está intitulando, encabeçando a lista da corrupção da CPI, dizer amanhã que se converteu? O mundo vai dizer: Deus fez alguma coisa, mas a igreja vai dizer: ó, que sem vergonha, agora diz que é crente. É assim ou não é? Aonde está a graça? A graça do Senhor Jesus Cristo alcança o falho, o pecador, o excluído. A graça do Senhor Jesus Cristo nos chama para irmos de encontro a eles nos dias de hoje, meu amado, para irmos de encontro a eles, a levantar e pregar o evangelho a esses que estão sujos, a esses que estão no lamaçal, a irmos e pregarmos o evangelho, meu amado, salvarmos multidões, mas cuidarmos, darmos o crescimento, discipularmos. De nada nos adianta, meu amado, nós estarmos lançando a rede e não pudermos dar continuidade, não pudermos
pudermos dar o crescimento, milhares e milhares de pessoas vão ser salvas, mas a igreja, os crentes que deveriam demonstrar a graça do Senhor, estão mais com o martelo do juízo do que com o martelo da graça. Meu amado, quantas e quantas pessoas não conseguem entender a graça que perdoa, a graça que manifesta, a graça que encobre, a graça que livra, a graça que restaura, a graça que restitui tudo aquilo que está destruído. Semana passada o Senhor nos falou da dracma perdida. Será que uma das dracmas que perdemos como igreja não foi a dracma da graça? Como igreja não temos tido mais graça para com o próximo, não temos tido mais graça de Deus para perdoar ninguém. Quem somos nós, meu amado? Será que nós somos a igreja ou somos fariseus e hipócritas que olhamos para Jesus e muitas vezes agredindo e muitas vezes maldizendo? Meu amado, nós devemos olhar como essas pessoas olharam para Jesus visitando Mateus. Quem ele pensa que é para sentar com publicanos, pecadores e cobradores de impostos? Trazem uma mulher pega no ato do adultério, uma mulher enrolada no lençol. Jesus se inclina diante da areia, Jesus escreve na areia algo. Tantos e tantos teólogos já tentaram adivinhar o que ele escreveu, não adianta, meu amado, é mistério de Deus ali. Mas, meu amado, a hora que Jesus, ele ergue os seus olhos para aquela multidão que estava com as pedras para apedrejar a mulher que foi pega no ato de adultério, segundo a lei, Jesus olha para eles e diz: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. E aos poucos ela foi ouvindo as pedras caindo, aos poucos ela foi ouvindo as pessoas se retirando. Creio que ela estava temerosa, ela estava tremendo, ela estava esperando as pedradas. E de repente Jesus se levanta e olha para aquela mulher e diz: mulher, aonde estão os teus acusadores? E ela trêmula ainda diz: ninguém, Senhor. E ele olha para ela com um olhar de graça e diz: eu também não te condeno, vai e não peques mais. A igreja é representante de Jesus na terra. E será que você, como igreja, se pegar um irmão da igreja no ato do adultério, vai apedrejá-lo ou vai investir para restaurar o casamento? É mais fácil amputarmos o membro do corpo que está doente, que está ferido, que está apodrecido. Mas essa não é a vontade de Deus. Deus te chamou para ser condutor da graça. Deus te chamou para compartilhar. Irmãos, existem tantas seitas, tantas religiões, existem tantas denominações, existem tantos e tantos segmentos, mas o único evangelho que tem graça é o evangelho de Cristo. Todos os demais você tem que fazer alguma coisa por merecer. Todos os demais você tem que fazer de algum jeito para poder ganhar alguma coisa. O Espiritismo você tem que fazer as boas obras. Mas o texto que lemos nos diz: não é pelas obras para que ninguém se glorie. Meu amado, se a salvação fosse pelas obras, onde estariam aqueles que não têm dinheiro para comprar nem o próprio pão? Mas o texto é claro em dizer: não é pelas obras para que ninguém se glorie. Aquele que deu todos os seus bens, aquele que sustentou a milhares e milhares de famílias, aquele que fez etc de grandes obras, não serve nada se ele não tiver Jesus como Senhor e Salvador, porque é somente a graça que perdoa, é somente o Evangelho que tem graça, é somente o Evangelho que nos perdoa, nos purifica e nos cobre de todo pecado. Meu amado, como está a sua vida? Você como igreja, qual tem sido a sua posição de graça? Quantas e quantas pessoas que não conseguem, meu amado, receber a graça do Senhor e muitas vezes não conseguem transmitir a graça do Senhor. Mulher, onde estão os teus acusadores? Será que a resposta da igreja seria a mesma que foi de Jesus? Ou será que viraríamos para ela e diríamos: olha, você não pode participar da ceia hoje, você não pode frequentar os cultos, você não pode mais cantar no louvor, você vai ser cortada, você vai ficar um período de disciplina, você não pode.
Isso que é a graça. É mais fácil, meu amado, a igreja aceitar um cantor, um artista, um adúltero, que diz ter tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, do que aceitar um irmão que pecou, que falhou, que está dentro da própria casa. É mais fácil, meu amado, nós recebermos as pessoas de fora, e muitas vezes mais difícil nós convivermos com as pessoas de dentro. Queremos salvação, mas só para aqueles que são decentes e piedosos, ou aquela pessoa só falta se converter. E Jesus veio para transformar aqueles que precisam de mudança. Ah, meu amado, creia que a graça do Senhor nos alcançou, e essa graça é que vai alcançar aquele a quem tu tens orado. Essa graça que vai alcançar. Que evangelho é esse? É na igreja, meu amado, que nós temos que saber que vai estar o pecador, o falho, aquele que precisa de ser transformado, ser mudado, aquele que precisa ser consertado. Norton Kessler escreveu: a igreja não é um museu para santos, mas a igreja é um hospital para pecadores, e é justamente esses que o Senhor Jesus veio buscar, justamente esses que a graça quer alcançar. Irmãos, vamos tirar a maquiagem espiritual, vamos tirar a máscara espiritual e saber que Deus nos ama como nós somos. Ele nos conhece com todas as nossas falhas, com todos os nossos pecados, e meu amado, de nada nos vale termos uma transformação de fora para dentro, se o Espírito Santo de Deus não transformar de dentro para fora primeiro. Deixa o Espírito Santo entrar, deixa o Espírito Santo transformar, e deixa o Espírito Santo libertar pelo poder da palavra aquele que precisa ser transformado. A boa nova do Evangelho da graça grita: somos todos mendigos, somos todos iguais, igualmente privilegiados, não merecedores, às portas da misericórdia de Deus. Não há coisa alguma, meu amado, que possamos fazer para herdar o reino de Deus, nada, mas pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, meu amado. Então receba essa dádiva nessa noite, receba esse perdão nessa noite, livre-se de toda acusação do passado e receba a cura do Senhor nesta noite no teu coração. Paulo Tillich disse: a graça nos atinge quando estamos em grande dor e desassossego pelo pecado. Ela nos atinge quando andamos pelo vale sombrio da falta de significado de uma vida vazia. Ela nos atinge quando ano após ano a perfeição há muito esperada não acontece, não aparece, quando as velhas compulsões do pecado reiniciam dentro de nós de uma forma que tem feito há décadas e décadas. Quando há desespero, e esse desespero destrói a alegria e a coragem. Algumas vezes naquele momento uma onda de luz penetra no meio das trevas, e é como se uma voz dissesse: você é aceito, eu te aceito, pela graça que há no meu Filho Jesus. Amado, não pergunte pelo nome agora, talvez você descubra mais tarde. Não tente fazer alguma coisa agora, talvez você consiga mais tarde. Não busque nada agora, não realize nada agora, não planeje nada agora. Simplesmente aceite o fato de que você é aceito pelo Senhor Jesus Cristo, pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Se isso acontece conosco, então nós experimentamos da graça de Deus. Então nós desfrutamos da graça de Deus. Paulo estava desesperado, com um espinho na carne que ele não conseguia vencer, e que é mistério, não temos como explicar. E buscando o Senhor, orando, jejuando, clamando, chorando na presença do Senhor, Jesus olha para ele e diz: Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus não veio para os súperes espirituais, mas para aqueles que reconhecem que são enfraquecidos, vacilantes, pecadores. Aquele que vê
que nada tem para oferecer para o Senhor, aquele que muitas vezes está tão longe, tão distante, mas que não é orgulhoso para aceitar a esmola da graça admirável. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Talvez você não foi para o batismo hoje porque não se achava digno. Talvez você não foi para o batismo hoje porque você acha que tem algumas coisas a mudar na sua vida antes de descer as águas. Eu quero te dizer nessa noite, pela sua própria força você não vai conseguir mudar. Talvez você está tentando mudar algumas situações para dizer, agora realmente eu aceitei Jesus. Quando na verdade é pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Irmão, graça é de graça. Graça é favor imerecido. Você não merecia, mas pela graça Jesus te alcançou. Talvez você tenha prorrogado a sua decisão, prorrogado o seu batismo, pela acusação que Satanás está fazendo na sua cabeça. Você não pode se batizar, você fez isso, você fez isso, você fez isso, tem isso para mudar ainda, tem isso para transformar. Pela graça sois salvos, e Jesus te quer dessa forma que você está. Você que ainda não passou pelas águas do batismo, e hoje entendeu que não é por merecimento, mas é pela graça, e quer receber essa graça, vai se colocando em pé no seu lugar. Eu quero orar por você. Não importa onde você esteja, você que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, e nessa noite quer confessá-lo, quer dizer, eu te recebo, Senhor. Sei que sou tão falho, não sou digno, não sou merecedor, mas eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Você que quer fazer essa atitude hoje, faz um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Onde você estiver, não tenha vergonha. A graça te perdoa, a graça te lava, te limpa, te purifica, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Quem nessa noite gostaria de dar esse passo para Jesus? Quem nessa noite gostaria de receber esse banho da graça? Faz um sinal com sua mão. Você que ainda não é batizado, você que ainda não confessou Jesus como Senhor, ou às vezes você já confessou Jesus como Senhor, mas ainda não recebeu esse evangelho da graça. Tem alguém em nosso meio? Um sinal só com sua mão. Eu gostaria de orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A graça que nos perdoa e nos purifica. Agora eu quero falar com a igreja. Você é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Igreja não são essas paredes, não são essas luminárias. Igreja não é esse templo. Nós somos o corpo vivo de Cristo, a igreja de Jesus. Quantas vezes nós como igreja não temos o conhecimento da graça? Deus quer batizar a igreja na graça que há em Cristo Jesus, de olhar para o pecador e dizer: o Senhor te recebe assim como você é. Você que é igreja e quer ser mergulhado, imerso nessa graça, desfrutar desse poder dessa graça, vai se colocando em pé e vai dizendo: Senhor, me ensina a abraçar com graça, me ensina a demonstrar a graça através das minhas atitudes, através das minhas palavras. Me ensina, Jesus. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que quer desfrutar deste evangelho da graça, mas você que quer ser um condutor da graça,
de olhar para o pecador e dizer: Jesus te aceita assim como você é, e Ele te perdoa dessa situação. Em nome de Jesus, pela graça sois salvos, pela graça sois salvos. A igreja que quer este evangelho da graça e compartilhar essa graça com o próximo, você que quer ser cheio da graça, talvez acabou a graça para algumas situações, o Senhor quer renovar a sua graça nessa noite. O Senhor quer renovar a sua graça nessa noite. Você que quer receber esse renovo do Senhor, vai se colocando em pé, vai dizendo: eu recebo, Senhor, eu recebo, Senhor, eu recebo, Senhor, essa graça para transmitir essa graça. Eu recebo essa graça para abraçar o pecador. Eu recebo essa graça para abraçar aquele que falhou. Eu recebo essa graça para demonstrar a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu recebo essa graça para compartilhar da graça de Jesus, para compartilhar do perdão de Jesus Cristo. Amados, o mundo está carregando um peso, um jugo pesado do pecado, e é só o evangelho da graça que pode tirar esse jugo. É só o evangelho da graça que pode libertar deste peso. É só a graça do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, começa a orar e clamar ao Senhor. Você que fala em línguas, começa a glorificar ao Senhor em línguas. O Senhor quer te renovar nesta noite. O Senhor quer renovar a tua vida nesta noite. E através da graça que há em Cristo Jesus, Ele quer te fazer participante desta mesa. Ele quer te fazer participante. Somos falhos, somos pecadores, somos falhos, somos humanos, mas a graça do Senhor nos purifica. A graça do Senhor nos alcançou. Oh, aleluia. Glorifica o Senhor, glorifica o Senhor, glorifica o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graça, santifica-nos, ó Pai, na tua graça. Santifica-nos, Senhor, no teu poder. Santifica-nos, ó Pai, pela tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos agora. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai, batiza o teu povo na graça, batiza o teu povo na graça, batiza o teu povo na graça. Dá-nos graça, Senhor, para suportarmos, ó Pai, adversidades. Dá-nos graça para suportarmos algumas situações. Dá-nos graça, Senhor, para suportarmos, ó Pai, palavras, ferimentos. Dá-nos graça, Senhor, em nome de Jesus. Vai abençoando o teu povo, vai renovando, Senhor, esta aliança. Te louvamos pelo sangue vertido da cruz do Calvário. Não merecíamos, não somos merecedores, mas pela graça nós te agradecemos. Te agradecemos por esta graça imensurável, por essa graça inexplicável, porque de um modo tão glorioso, tão tremendo, o Senhor nos amou e nos enviou o teu Filho Jesus, para que pudéssemos ser salvos por essa graça, e pela fé tomamos posse nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo.